Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Estamos iniciando mais uma leitura das Cartas de Cristo, carta 9 hoje. Nós estamos começando a última carta desse livro, Cartas de Cristo, volume 1. Nós temos o volume 2, que são as cartas complementares, que nós vamos ler em seguida. E hoje a gente então inicia. Vamos sempre iniciar com a prece, com um momento meditativo de 2 minutos e com a afirmação que está nas cartas complementares, que Jesus mostra a nossa potência. Vós sois deuses. Então, que a gente afirme uma nova era de amor e paz no mundo e que a nossa intenção cria um campo de energia formando essa situação no mundo energético para que se materialize. Então vamos começar fechando os olhos, se concentrando bem e oxigenando bem as células. Então vamos inspirar bem profundo. Vai soltando ar pela boca, voltando a inspirar profundamente, mais umas 2 vezes. E vai dando uma soltura no seu corpo, mantendo o alinhamento da coluna. Isso, vai se sentindo relaxado e concentra a atenção nesse momento. Outros pensamentos, deixa para depois. E a última vez, inspirando lenta e profundamente, a gente sente cada palavra dita nessa oração. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser, minha vida aos teus cuidados. E mantenha os olhos fechados, a respiração mais calma, coluna ereta, porque agora nós vamos fazer 2 minutos de silêncio mental, deixar nossa mente o mais vazia possível. E eu vou cronometrar 2 minutos para que você possa ir se acostumando com esse momento único de estar em silêncio, no seu silêncio, no vácuo. Imagine aí, no nada. Fique aí. Eu vou começando a meditação agora.
Mantendo os olhos fechados, respirando lenta e profundamente. Vamos reforçar essa afirmação mentalmente. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Respirando fundo, vamos voltando a atenção para esse momento agora. Vou compartilhar a tela, iniciando a carta 9. Tem um pedacinho aqui que não é o conteúdo realmente da carta, então eu vou ajudar na leitura, que era um pouco extensa hoje, e vou ler essa parte inicial e depois passo a palavra para as meninas. Então, iniciando a leitura de hoje, carta 9. Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente. Uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna. E as novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal desta mente flexível, a condição humana moderna se tornou até certo ponto acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nesses tempos. O processo de tomada parcial da sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação da sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal.
Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitem receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a essas cartas. Então, um minutinho aqui, todos compartilhando, porque nesse momento que eu li sobre o canal e como tudo procedeu, é, ela iniciou, né, teve um preparo de uma vida aí, né, desde o nascimento, mas ela iniciou a ouvir e receber essas informações aos 80 anos. Isso em 2000, no ano 2000. E como nós já estamos em 2025, ela já desencarnou há pouco tempo. Não tenho muitas informações, ela não foi um canal oficialmente divulgado, mas eu sei que pela editora né, a editora que inicialmente, né, publicou o livro em português, ela já comunicou o falecimento, já não está aqui. Mas foi esse o processo dela. Então, voltando a compartilhar aqui, vou passar a palavra para a Vera. Então, compartilhando aqui a parte que vai dar continuidade. Então, fica à vontade, Vera. Abre seu microfone. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a vocês, se dirigiam principalmente a vocês não devem, se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência, continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido essa mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres, privação de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através destas cartas expressamente para permitir que você
alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra, mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra, se as pessoas não agirem de acordo com sua vontade. Por essa, porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas, ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que é o Criador universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria boa vontade, para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam. E foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã, como alternativa ao sacrifício de animais. O corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para cerimônias religiosas. Obrigado, Vera. Até aqui tá bom. Para eu passar a palavra para Hilda. Abre o microfone, Hilda, por favor. No tempo, pode falar, né? Pode. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados,
que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com os seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais foram as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem. Uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, sentia as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor, relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com que os fariseus, o mesmo tipo de piada analítica, pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritavam ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam os seus conceitos a todo poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai, simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente ao templo para pagar os pecados dos homens, Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com o fogo, e as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso. Eu ficava impassível. Baixa só um pouquinho, que acho que eu não estou conseguindo ver. Ah, tá. Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações. Enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto, foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criada do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendi a natureza de nossa fonte de ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes?
Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tal coisas. E por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade, detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém podia pegar. Aí estava em plena luz do dia, para que todos pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás, e ainda mais não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes, e portanto decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebub. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê essas palavras como era claro para mim naquele momento na Palestina que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes, seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar-se com mentes tão obtusas. Sim, realmente, estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira, para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de suas opressiva história de guerra e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, quando esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador, sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se com a antiquíssima intenção judaica de deixar que o outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição das tradições judaicas. Obrigado, Da Ilda. A gente vai parar aqui hoje para a semana que vem continuar nessa parte, que ele já muda de assunto, e aí a gente não perde o fio da meada.
Então, Uhum, gente, Jesus aqui, faz uma revisão do início do livro, se colocando novamente, mostrando como que não dá para ele voltar mesmo em corpo humano agora, que essa foi a forma melhor de se comunicar, de deixar o conhecimento amplo para toda a humanidade, de uma forma bem, para todo o planeta, e, e nas traduções das línguas, como já tem. Então, a gente tem privilégio de estar com essas informações. A humanidade também não é de hoje que conhece essas cartas, muitas pessoas, né? 25 anos depois, a gente está lendo, então quer dizer que muitas pessoas já leram também. Hoje a gente vive numa sociedade que já fala muito de vós sois deuses e trabalha com a questão do ego. E então a física quântica já nos mostra o quanto que a gente pode cocriar, então essa afirmação de cocriar um mundo melhor, ela já existia, a gente já faz, mas isso é cientificamente comprovado. Então nós estamos assim bem assessorados. Jesus deixou bem claro que ele era só o caminho e que aqui nas cartas ele falou, olha, não me usem como muleta, vocês são deuses. Então eu só vim ajudar que vocês sejam mestres de vocês mesmos. Então, nós tivemos toda essa jornada mesmo, de conhecer o que ele aprendeu no deserto, nós também já sabemos. Nós sabemos do nosso ego, que é um fator bem limitante, mas que a gente pode vencer os impulsos egoístas do ego, porque nós precisamos dele nesse momento, vivendo aqui. E a gente sabe também do esquema mental emocional que envolve a existência humana, do passado emocional que ronda a nossa porta e todas as dificuldades que a gente pode ter, e que isso não é problema, faz parte da experiência, que nós estamos vivendo essa experiência, é uma experiência. A consciência divina que nós somos está vivendo essa experiência, e muitos de nós estamos tendo a oportunidade de despertar a consciência para que a gente perceba, como ele falou, nós somos um ser espiritual vivendo num corpo humano que está ao nosso serviço e que nós podemos trabalhar isso, né? Vencer os impulsos egoístas, sermos pessoas melhores, como ele falou do canal aí, que conseguiu vencer as questões do ego, e ter esse contato com a consciência divina, que é o que ele também espera de nós antes que a gente mude de dimensão. Então, ficou claro que é possível para nós. Nós não estamos lendo uma utopia, uma ficção, a gente só precisa dedicar. A dedicação que ele pede é meditação. Eu não vi outra coisa mais a mais de pedir a não ser meditar, ficar no silêncio, porque no silêncio você deixa o ego sem conseguir ficar enchendo o seu tempo, porque se você não medita, não fica em silêncio, não conecta com a sua consciência que você já tem e está aí, fica difícil de você se sentir nessa condição de Deus. Então, a meditação que veio bem forte, oração, o momento de você estar com você mesmo, viver na sua verdade, não estar à mercê de tudo que mandam você ser e que você nem queria ser, né? Ser autêntico. Então, acho que a gente já tira bem proveito, e ele fez uma lembrança boa aqui para dizer que ele foi crucificado não para salvar ninguém, porque ele reforça que não existe morrer um pelo problema do outro, não existe carregar isso como um Deus que castiga, não tem como, né? E só nos relembrar disso. Lindo momento dessa carta, e aí ele vai continuar falando muito ainda desse momento que ele já deixou aqui para nós, de uma forma diferente. Então, é um momento muito feliz, né? Muito feliz, agradecer a presença de vocês, é, sempre acompanhando. Então, essa equipe ao vivo é a força desse trabalho, né? Fica lá gravado, mas quando a pessoa vai ver no gravado, ela vê que tem uma galerinha aqui que construiu esse momento, e
voltar semana que vem, né? Continuar esse estudo. Depois que acabar a carta 9, a gente entra nas cartas complementares, que é um outro livro mais fino e com pontuações mais da vida atual, mas vai ser ótimo também, né? Então, um abraço, até a próxima semana. Tchau.